Bom dia, pessoal. Vamos começar? Então, hoje nós terminamos as curvas planas e vamos começar a estudar as curvas no espaço, tá certo? Então, para finalizar essa primeira parte, nós temos que introduzir, por exemplo, o centro de curvatura de uma curva plana. Então, vamos supor o seguinte, seja gama de T uma curva regular Então vamos supor assim, uma curva regular apenas, não necessariamente parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Mas eu estou supondo o seguinte, que a curvatura em um determinado ponto é diferente de zero, ok? Então nós temos a seguinte definição. O centro de curvatura de gama relativamente ao ponto gama de T0 é o ponto que a gente vai indicar assim, C de T0 pertencente à reta normal a gama em gama de T0 dado pela seguinte expressão. O C de T0 ele é o gama de T0 mais o vetor N de T0 dividido pela curvatura no ponto. Esse ponto C de T0 é chamado centro de curvatura. Eu vou daqui a pouco explicar algumas propriedades desse ponto, tá certo? Então, esse ponto C de T0, ele está na reta normal, tá certo? Porque aqui é o vetor normal, no ponto gama de T0. Certo? Se você tem uma curva, se esse é o ponto gama de T0, então você tem o tangente e você tem o normal. Tá certo? Então, esse ponto que a gente chama centro de curvatura, ele deve estar aqui. Tá? Nesse caso, ele vai ser algum ponto aqui. C de T0. Tá? Definição. O número real é R de T0, definido da seguinte maneira. 1 sobre valor absoluto da é chamado raio de curvatura de gama no ponto gama de T0. Então, o inverso do valor absoluto da curvatura nós chamamos de raio de curvatura. Tudo isso vai ter um significado geométrico, tá certo? Posso adiantar. Por exemplo, esse daqui é o centro de curvatura, tá? E o
o raio de curvatura, né, que é o inverso do valor absoluto, ele vai ser exatamente, se você centrar um disco aqui com esse raio, uma circunferência, vai ser tangente à curva. Tá certo? Então, isso daqui é exatamente o centro de curvatura, ele é o centro de uma circunferência de raio, que a gente chama raio de curvatura, de tal modo que a circunferência ela tem a mesma tangente que a curva dada, no ponto. Certo? Então, a curva podia ser assim, né? Mas nesse ponto, ela tem isso. Outra definição. Vamos supor agora, suponhamos o seguinte, se K de T é diferente de zero para todo T, então vamos supor isso daqui, que a curvatura não é nula em nenhum ponto. Então nós temos a seguinte definição. A curva dada por K de T, então agora eu posso considerar exatamente essa expressão, só que agora com T variando no domínio da curva, certo? Porque eu estou fazendo a hipótese que a curvatura não se anule. Então, isso me gera uma outra curva. Tá? Então, essa curva dada dessa maneira, é chamada evoluta de gama. Tá? Observe que, na verdade, essa curva ela é formada por todos os pontos que são centro de curvatura da curva dada, certo? Também vai ter várias propriedades geométricas, tá? E em algum momento a gente vai explorar isso, tá bom? Bom, nesse ponto a gente fecha a parte inicial de curvas planas e seria interessante que vocês espero que já tenham começado a resolver exercício. Então, do ponto de vista da teoria, a parte de curvas planas, vocês já deveriam resolver todos aqueles exercícios, tá? Acontece que algumas listas estão misturadas. Tem exercício do espaço e do plano. E vocês vão perceber na aula de hoje, que precisa tomar cuidado com as definições. Porque nós vamos agora, no caso do espaço, vai mudar algumas definições, tá certo? Então, sim. Não, é o que a gente vai fazer agora. Bom, só para fechar um pouco essa parte, vamos pensar vamos interpretar o sinal de K de T, curva plana ainda, tá? O K de T, a curvatura, né? Um parâmetro qualquer, é 1 sobre gama' de T ao cubo e gama' de T, n de T. Certo? É cubo ou é quadrado? Quadrado. Né? Isso daqui é a curvatura que nós deduzimos para um parâmetro qualquer. Tá certo? Então agora, vamos pensar no seguinte. Uma curva com essa orientação, tá?
e outra curva também com essa orientação. Vamos supor que nós estamos analisando a curvatura nesse ponto. Então, esse ponto aqui é o gama de T0. Certo? Então, você tem a reta normal aqui. Certo? E eu pergunto, onde é que estaria, por exemplo, o centro de curvatura? O centro de curvatura vai exatamente coincidir, né, a tangência do círculo centrado exatamente no centro de curvatura. Então, por aqui devia ter o centro de curvatura. Agora eu pergunto, nesse caso, qual é o sinal da curvatura nesse ponto? Positivo ou negativo? Vamos ver. Aqui é o T, não é? É o vetor tangente unitário. Onde está o normal? A normal. O que vocês já acham do sinal de K? Positivo ou negativo? É negativo. Porque se você observar nessa expressão, né, o centro de curvatura, se você pensar a direção C de T0 e o gama de T0, está oposto ao vetor normal. Né? Então, a curvatura aí tem que ser negativa. Certo? Então, uma situação desse tipo, a gente pode concluir que a curvatura é negativa. Nesse caso aqui, nós temos vetor tangente, né, vetor normal, e nós temos o centro de curvatura em algum ponto aqui, C de T0. Né? Nesse caso, é coincidente, tá? Aponta para a mesma direção. Então, o K de T aqui é positivo. Tá? Eu estou falando intuitivamente, geometricamente. Se vocês quiserem provar esse tipo de propriedade, basta desenvolver o gama em volta desse ponto até segunda ordem por Taylor. Aí você analisa analiticamente. Tá certo? Quem quiser verificar isso, basta pegar Taylor da curva em torno do ponto T0. Até segunda ordem só, segunda derivada. Bom, então isso seria o sinal da curvatura de uma curva plana e ele tem esse significado geométrico, né? Se o N apontar para o centro de curvatura, a curvatura deve ser positiva. Certo? Alguma pergunta?